Comissão Nacional de Eleições deverá divulgar esta quinta-feira os resultados das eleições gerais de 9 de outubro corrente, expressando expectativas no meio de luto pelo duplo assassinato de membros do partido. O presidente do partido Podemos diz esperar que a CNE anuncie resultados diferentes daqueles que foram divulgados pelas comissões distritais e provinciais de eleições. A nossa expectativa é que a justiça seja feita. A expectativa é que o anúncio da divulgação, portanto, das eleições ou dos resultados das eleições seja justa, ou espero que neste período dos anúncios dos resultados ao nível das comissões distritais de eleições seja diferente àquilo que vai se anunciar amanhã. Esperamos que a Comissão Nacional de Eleições tenha efetivamente avaliado as impugnações que fomos colocando ao nível do distrito e eles próprios de consciência sintam que os resultados que os distritos anunciaram não correspondem à verdade alguma e possam de facto puxar para que a verdade eleitoral venha ao de cima, porque assim como podem também participar para a pacificação do país, porque não vale a pena só aparecer a dizer que temos que ser sereno, temos que ser competentes, aliás, temos que esperar as decisões das instituições competentes. A competência que esperamos dessas instituições é que efetivamente vejam a justiça, aquilo que o povo moçambicano disse, e seja isso que se traga, porque se cumprirem com esses pressupostos que são de lei, ninguém vai andar a convocar protestos, ninguém vai lutar por uma coisa que sabe que não conquistou. Então, o contrário vai criar sempre problemas. Eu espero que a Comissão Nacional de Eleições tenha consciência que não se deve repetir o que foi em 2023, que se entregue, portanto, o poder a quem não o conquistou, porque isso seria abusar o povo. Aliás, queria aqui dizer que a soberania que o artigo 2 da Constituição refere, que reside no povo, não deve ser transferida para que resida nas instituições, como na Comissão Nacional de Eleições. A nossa luta é que essa soberania continue nas mãos do povo e não nas mãos daqueles que contam praticamente os votos e não nas mãos daqueles que têm a arma para silenciar. Não queremos que isso seja. Se assim for, continuaremos sempre a lutar. Apesar dos assassinatos de Elvino Dias, advogado do candidato presidencial Venâncio Mondlane, e Paulo Gwambi, mandatário nacional do Partido Podemos, Albino Forquilha, diz que a luta vai continuar. Estamos em um momento de profunda dor pela perda dos dois proeminentes membros do nosso partido, membros, digamos, de alta cidadania do povo moçambicano, mas deixamos aqui também a mensagem que o povo moçambicano acredita que promete que a luta pela qual morreram não será em vão e esperamos que um dia consigamos dizer ao povo moçambicano e numa comunicação espiritual com todos que perdemos hoje, que o país está livre da tirania, o país é um país justo. Quero dizer que nós vamos pegar as armas que deixaram para continuarmos a luta, até que um dia, digamos, estamos num país de justiça social, um país bem governado. Nós vamos continuar a fazer uma luta democrática, não é? Por forma que algum dia, digamos, que este país é de todos nós, é um país, portanto, livre da tirania, um país, portanto, que prospera. Esta é que é a luta que nós temos e continuaremos a fazer. E por se tratar do momento de luto, o presidente do Partido Podemos não quis pronunciar sobre a greve de 2 dias convocada pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. Não vou comentar, aqui estou em luto, estamos de facto, diria mesmo, num sentimento profundo pela perda dos nossos dois colegas, que representa muitos outros que estão hoje encarcerados, que estão hoje detidos, portanto, lutam por um país de justiça social, um país de igualdade, um país de leis, um país que efetivamente repara para o outro como igual. Portanto, esta é a luta que estamos a empreender e continuamos a fazê-lo.
Nas vésperas do processo de divulgação dos resultados eleitorais e pela Comissão Nacional de Eleições, o presidente do partido Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, diz que o partido não vai aceitar e pois o processo foi manchado e por diversas irregularidades. Há ilegalidade nesse processo e, havendo ilegalidade, é óbvio de que nós não vamos reconhecer os resultados. O mundo devia exigir que essas eleições sejam anuladas e que sejam repetidas. Essa é a única solução, não há outra forma mágica. Porque se essas eleições não forem repetidas, o povo há de ir para a rua. E nós estaremos com o povo. E pode travar o país? O país está já travado. O país está já travado. O país não tem rumo. Duvido dessa toda intolerância política. Por isso, a única solução de pôr o país nos carris da estabilidade social é que as eleições sejam repetidas. Entanto, enquanto as eleições continuam nesse rumo e a CNE, o Conselho Constitucional, proclamar resultados contra a vontade popular, entanto, estaremos a levar o país aos caos. E sobre o duplo assassinato de membros do partido Podemos, Simango não tem dúvidas de que se trata de um crime político. Foi um crime político e um crime político tem que ser condenado. Tem que ser condenado. Enquanto as autoridades não clarificarem quem foi o verdadeiro autor, para nós é um crime político. E sendo um crime político, é do interesse do partido no poder de silenciar as pessoas. Esta não é a primeira vez que isso acontece em Moçambique. Isso acontece quer durante a luta armada e também aconteceu depois da independência nacional e ainda persiste. Simplesmente o que eles fazem mudam as táticas. Mudam as táticas, mas o objetivo é o mesmo, é de silenciar pessoas. Lutero Simango e falava esta quarta-feira a margem do velório de último adeus ao advogado Elvin Dias. É uma previsão colocada à superfície nesta quarta-feira pelo acadêmico e analista político baseado na capital provincial de Sofala. Eu espero que haja alguma mudança, pois acho que houve recursos e continuo a dizer, espero que haja bom senso, porque se é a primeira instância, a segunda, até o Conselho Constitucional, e o Conselho Constitucional já pediu alguns editais, eu espero que a entidade máxima não jogue baixo. Então, eu quero que a entidade máxima seja justa. Da cidade da Beira, Pedrito Cambrão, que fala numa altura em que a Comissão Nacional de Eleições já prepara-se para anunciar o resultado das eleições gerais de 9 de outubro corrente, avançou que os resultados eleitorais anunciados pelas comissões de eleições a níveis das províncias poderão sofrer alterações mercê dos recursos entrepostos pelos partidos políticos. Tenho fé que haverá mudança. Agora, que tipo de mudança? Não sei, mas não podemos brincar de governar, não podemos brincar de gerir um sistema que envolve todas as pessoas. Não, eu espero que haja consciência para não haver mais derramamento de sangue em função de má atuação do Conselho Nacional de Eleições, da Comissão Nacional de Eleições. Veja que tivemos aquela situação de Maganja da Costa, da Alemanha. Então, um trabalho que estava sendo preparado há tempo, como que de repente há pessoas inscritas cujos nomes não aparecem. É muita brincadeira de mau gosto, depois de tantas eleições já tivemos, continuarmos a ter os mesmos erros crassos. A ser assim, parece-me que é intencional. Não acho que as pessoas não sabem como que as coisas devem ser. Então, que não se deve brincar com coisas sérias. Espero que o Conselho Constitucional, de fato, seja um verdadeiro conselho e coloquem a constitucionalidade em primeira mão. Na qualidade de chefe de Estado, chefe do governo e também comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, repudio veementemente aquele ato macabro que tirou do convívio familiar e profissional dos bons filhos da pátria. Esta posição do meu governo foi imediatamente manifestada através do comunicado apresentado pelo Ministro do Interior e continuou de forma presente a instar, portanto digo o Governo, continuou de forma presente a instar as autoridades competentes, desta vez através do seu porta-voz, o Vice-Ministro Soares, depois de uma sessão que se debruçou longamente sobre este assunto.
É a primeira reação pública do chefe do Estado moçambicano sobre o duplo assassinato de membros do partido Podemos, Elvino Dias e Paulo Guambe. Filipe News quer uma investigação célere por parte das autoridades competentes e posterior responsabilização dos autores do crime. Reitero o apelo a estas autoridades, para as autoridades competentes, como disse, a tudo fazerem para, com celeridade, esclarecerem os 2 assassinatos e o baleamento destes filhos de Moçambique em defesa e em honra do nosso Estado de Direito. A rápida investigação, clarificação e responsabilização dos autores deste ato é do inteiro interesse do Estado e dos moçambicanos. O seu esclarecimento irá permitir que não haja especulações sobre várias correntes de autoria do assassinato. Para tal, apelamos à colaboração de cada um de nós, se para tal for solicitado para prestar informações consideradas pertinentes. O Estado moçambicano é contra este tipo de ação e tudo fará para esclarecer os motivos destas mortes e de ondas e responsabilizar os culpados. O esclarecimento deste e mais casos do gênero também do meu interesse como chefe do Estado e como pessoa. A promoção da paz e o direito da vida caracterizaram sempre os meus mandatos. Não faz parte do nosso modo de vida alcançar o poder, colocando em risco a vida de qualquer cidadão. Sobre as manifestações populares, o chefe de Estado reconhece ser um direito, mas alerta que deve obedecer à lei. Reconhece-se que os moçambicanos têm direito à manifestação e à liberdade de expressão. Isso é da lei, mas estas devem ser realizadas com obediência a leis e procedimentos vigentes neste mesmo país, assim como acontece em outros cantos do mundo, onde por vezes reclamamos reportar que há isto aqui, porque lá não acontece como nós fazemos aqui. Para tal, é responsabilidade dos líderes políticos ou todos aqueles que pretendem dirigir este país dar o seu exemplo. Registraram-se alguns confrontos entre manifestantes e a polícia, usando pedras e outros instrumentos contundentes. A PRM foi obrigada a recorrer ao uso de meios de controle de massas. Não estou a pôr em questão aqui como foi usado, mas foi usado. Os confrontos causaram ferimentos em alguns membros da polícia da PRM da polícia de Moçambique e feridos mais uma dezena de cidadãos que foram socorridos nas unidades sanitárias. Mas por que isso? No decurso das manifestações, alguns parceiros da comunicação social que cumpriam o seu dever de informar e comunicar os moçambicanos no meio dos manifestantes acabaram sendo atingidos pelos meios usados. E nós lamentamos este fato profundamente. Dirigindo-me mais uma vez aos moçambicanos, como dissemos anteriormente, o processo eleitoral ainda está em curso. Inquieta os moçambicanos, mas isso estou a dizer, inquieta os moçambicanos e todos os homens de bem no mundo. Eu estou a receber chamadas de amigos, de colegas, de empresários, de agentes econômicos de todo o mundo. Inquieta a instigação de que o país vai voltar para nos dias 24 e 25 de outubro para reivindicar um processo que ainda não teve o seu desfecho nas instituições apropriadas. Como que alguém sabe que perdeu ou ganhou se ainda as coisas não são ditas? Como que sabe? E sobre os resultados eleitorais, apela os moçambicanos a aguardar pelo anúncio oficial por parte das autoridades competentes. Apelar ao povo moçambicano para aguardar serenamente pelo desfecho do processo eleitoral e a desempenhar as suas atividades diárias com vista ao desenvolvimento do país. Vamos todos virar a página para construir um futuro melhor para as novas gerações. Não façamos de uma tragédia que foi o assassinato bárbaro de 2 compatriotas, repudiada por todos os moçambicanos,
por todo o mundo e pelo governo, não façamos isso um rastilho para infligir mais sofrimento a outros nossos compatriotas. O Serviço Nacional de Investigação Criminal ao nível da cidade de Maputo assegurou que está a trabalhar para o esclarecimento do assassinato do advogado do candidato presidencial Venâncio Mondlane e mandatário do Podemos, Paulo Guambe, ocorrido na madrugada do último sábado. Segundo o porta-voz do Cernic na capital do país, Hilário Lolli, foram recolhidas todas as evidências e auscultações dos indivíduos que estiveram no local do crime. Todos os vestígios, estamos a falar de invólucros, telemóveis, computadores que estavam naquela viatura, assim como arredores daquele local, foram recolhidos pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal, o Cernic, naquele local, de fato, que é responsável por gerir ou por fazer a gestão do local, de fato, recolher todas aquelas que são evidências para poder esclarecer os fatos. Fez-se o trabalho de auscultação, audição de alguns intervenientes. Esse trabalho contínuo está sendo feito até o presente momento. Estão sendo ouvidos indivíduos que alguns presenciaram os fatos, acompanharam os fatos, outros indivíduos que estiveram com as vítimas momentos antes dos fatos ocorrer, estão sendo auscultadas essas pessoas todas, estão sendo feitos trabalhos de inteligência junto àquilo que são os vestígios encontrados no local. Em linhas gerais, não podemos aqui avançar, é prematuro trazermos informações de que há ou não há pistas. Mas podemos dizer que há informações estas levam-nos a algum ponto. E este ponto, acreditamos nós que pode ser um ponto esclarecedor, um ponto de informação sobre aquilo que podem ser, as motivações, até possível identificação dos autores deste fato criminal. Hilário Lolli fez saber que estão em contato permanente com as unidades hospitalares sobre o estágio clínico da vítima que sobreviveu no ato de assassinato para uma possível interação com a mesma. Ainda não foi possível interagir com a mesma por via mesmo do estágio clínico, que não oferecia condições para a sua auscultação por parte do Cernic, mas a qualquer momento, assim que tivermos o sinal do bom estado da mesma, para que possa conversar conosco, vai ser intimado ou vamos ao encontro da mesma para poder nos dar quaisquer que sejam informações. Acreditamos que qualquer tipo de informação neste momento é válida para nos fazer chegar àquilo que é a verdade material sobre a ocorrência deste fato. Lolli apela à sociedade a não difundir informações falsas que podem perturbar o trabalho de investigação das autoridades. No mesmo caso. E apelar à sociedade, mais uma vez, a não desinformação, aquilo que é lançar informações falsas que podem, em algum momento, perturbar aquilo que é o trabalho de investigação criminal para trazer aquilo que é o esclarecimento do mesmo fato. O porta-voz do Cernic na capital moçambicana falava esta quarta-feira à margem da apresentação dos desenvolvimentos das investigações do crime de rapto ocorrido no dia 11 de outubro do ano corrente. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos diz ter havido atos de agressões físicas, maus tratos e detenções arbitrárias perante manifestantes que pretendiam exercer o seu direito de manifestação no dia 21 do corrente mês. Segundo o presidente da Comissão, Al-Bashir Makassar, foi constituída uma equipa multissetorial para fazer diligência do número de feridos, entradas nas unidades sanitárias e fazer acompanhamento das pessoas detidas na sequência da manifestação em todo o país. Devo dizer que a Comissão, neste momento, já criou uma equipa que já está a trabalhar junto às esquadras, aos hospitais. Aliás, a comissária Ana, aqui presente, é responsável na Comissão. Uma das suas áreas de responsabilidade é a área da saúde e já esteve a trabalhar, está a trabalhar com esta equipa criada aqui na Comissão, exatamente para fazer diligências e verificar, aferir, não é, de facto, o número exato de detidos, a situação em que eles se encontram, não é? E também o número de entradas, por exemplo, nos hospitais, de uma forma a comparar, pelo menos fazer um equilíbrio entre os números de entradas nos hospitais e aqueles números que possam ter aparecido como informação sobre o que aconteceu no facto. Então, esta equipa já está a trabalhar. Uma vez aferidos estes elementos, iremos preparar uma informação e submeteremos à Procuradoria e outras instituições relevantes para
passos subsequentes em termos de verificação e aferição, não só desses fatos, mas sobre os passos seguintes a serem dados. Os detidos e outras situações é mesmo a nível nacional, não é? Incluindo a questão das entradas hospitalares, é a nível nacional. A ideia nossa é ter uma ideia de quantas pessoas é que foram detidas, ligadas, é claro, às manifestações, e o que é que foi feito até agora relativamente a estas pessoas. Se já houve algum pronunciamento, não é? Se já houve algum... Quer dizer, a ideia nossa é exatamente verificar isso. Quantos é que foram detidos e quantos destes, por exemplo, continuam detidos, quantos é que foram soltos e qual é a posição ou a situação destes. Al-Bashir Makassar, que falava esta quarta-feira em Maputo em conferência de imprensa, condena a atuação da Polícia da República de Moçambique no uso excessivo da força para conter os ânimos dos manifestantes e contra os jornalistas que cobriam a manifestação. Em que provavelmente, se nós tivermos feridos, se tivermos, digamos assim, significa que de alguma forma essas pessoas ficaram feridas no âmbito daquilo que aconteceu. Portanto, esta é a nossa condenação. A posição do governo é a posição própria que o governo dá, mas a nossa posição é de que realmente pode ter acontecido esta situação. Até pode não ter sido propositado, pode ter sido propositado, mas que aconteceu e há feridos. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos apela aos partidos políticos, simpatizantes e à população no geral a manter a calma e usar os meios legais e instituições competentes para qualquer tipo de reivindicação. O Hospital Central de Maputo conta com 14 dermatologistas provenientes de 5 países para reforçar a prevenção e tratamento do cancro da pele em pacientes com albinismo, bem como oferecer protetores solares e chapéus aos necessitados. Segundo a diretora do Serviço de Dermatologia da maior unidade sanitária do país, Gilda Luciano, 65 pessoas com albinismo estão a ser submetidas a cirurgias de cancro da pele orientadas pela missão médica. Pessoas com albinismo vêm ajudar-nos, portanto, no diagnóstico e tratamento, sobretudo dos cancros da pele associados a este grupo. Então, aqui no Hospital Central observaram 300 pessoas com albinismo e fizeram cirurgias a 65 tumores. Gilda Luciano manifestou a sua preocupação pelo fraco número de dermatologistas para cobrir a demanda dos pacientes nas unidades sanitárias. O Hospital Central é um hospital de referência, portanto, recebemos doentes de todo o país que são referenciados e nós somos poucos dermatologistas. Então, de fato, o que nós precisamos é ter mais profissionais a nível dos outros hospitais periféricos, de modo a que esses casos avançados não nos cheguem. Mas precisamos mais de fazer uma educação às pessoas deste grupo, de modo a que estas formas não evoluam para graves e também a nível das nossas unidades sanitárias. Precisamos de fazer uma formação para outros profissionais de categorias mais baixas, de modo a que façam diagnósticos mais precoces. Por sua vez, o representante da missão médica, com a ANAIA, diz que um dos maiores objetivos é ter uma sociedade sem cancro da pele em Moçambique e no mundo. O sonho é um futuro sem cancro da pele. A Moçambique há uma população de pessoas com albinismo que há muito câncer da pele. Para nós, para ISDIN, é muito importante ajudar a prevenção e também a curação do cancro da pele. E Moçambique, para nós, é uma prioridade. Refira-se que a missão médica é composta por dermatologistas e um cirurgião provenientes da Espanha, Portugal, México e Estados Unidos da América. Segundo o autor Carlos Paradona, Pitacufa, o Leito da Morte, é uma obra que retrata um ritual praticado pelos povos do Vale do Zambeze, na província nortenha de Cabo Delgado, onde prepara-se as viúvas para novos matrimônios. Isto é, o ritual de Pitacufa acredita-se que serve para purificar a viúva para que possa ingressar num novo lar. Pitacufa, o Leito da Morte, é uma obra que retrata um ritual muito praticado pelos povos do Vale do Zambeze. É um ritual que, conforme lá se acredita, prepara a viúva para novos matrimônios. Ou seja,
trata-se de uma prática tradicional que tem em vista purificar uma viúva de modo que ela possa ingressar num novo matrimônio. Portanto, basicamente, o livro trata disso. E, como consequência disso, uma vez que o ritual de Pitacufa envolve um trato sexual, o livro também debruça-se sobre as consequências nefastas desta prática ritual de Pitacufa. Ainda no mesmo contexto, Paradona fez referência que para os dias de hoje a obra aparece como um apelo à população de modo a refletir sobre os hábitos e costumes culturais no país. Nos dias de hoje esta obra aparece como um apelo, portanto apela à população para um novo posicionamento na nossa sociedade, apela para refletirmos sobre os nossos hábitos culturais, porque, na verdade, nem podemos absorver tal como foram concebidos os nossos costumes, as nossas tradições que herdamos dos nossos antepassados. Carlos Paradona Rufino Roque conta com várias obras publicadas em Portugal e em Espanha. A recente obra, Pitacufa, O Leito da Morte, teve o seu lançamento no passado dia 18 do mês corrente na EMO, Associação dos Escritores Moçambicanos, em Maputo.